Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 até o versículo que nós estaremos lendo 18. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Eclesiastes capítulo 9, 11 até o versículo 18. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto. Convido você que está em casa também, que está acompanhando a transmissão, que você possa ler esse texto para a nossa edificação. E todas as vezes que eu prego, meus irmãos, e leio o texto com os irmãos, meu desejo é que Deus possa avivar a nossa vida, possa iluminar os nossos corações, para que possamos entender a palavra dEle e que possamos praticá-la em nome do Senhor Jesus. Que você possa se aproximar diante de Deus e da sua palavra com um coração cheio de fé e de esperança, sempre na revelação de Deus. Diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e que possamos praticá-la, Senhor, e que o Teu Santo Espírito que inspirou esse texto, ó Deus, ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Toca na nossa vida, Senhor, aviva o nosso coração, desperta a nossa consciência e nos dê sempre a sabedoria do Senhor, para que possamos viver melhor neste mundo caído, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Todos nós, de alguma forma, nós vivemos como se tivéssemos muito tempo. Eu já disse aqui que eu quero viver pelo menos 100 anos. Mas como eu estou muito bem hoje, eu quero viver até os 120. Que eu já passei dos 50 anos, né? Nós planejamos, meus irmãos, o próximo ano, a próxima viagem. Nós planejamos a aposentadoria, os estudos dos filhos, a reforma da casa, os projetos ministeriais. Nós reunimos a igreja, fizemos a agenda anual da igreja. Organizamos agendas, fazemos metas, e criamos expectativas. Nós temos até metas aí no nosso boletim. E sem perceber, nós vamos alimentando uma silenciosa convicção dentro do coração de que o amanhã é garantido, como se o amanhã fosse certo. Mas a realidade frequentemente interrompe os nossos planos. Um telefonema inesperado, um diagnóstico médico, não é isso, Adilson? Que deixa a gente 7 meses com o coração aflito, uma notícia recebida na madrugada, uma despedida que não estava marcada, e a gente então se despede de um ente querido, de um parente próximo, de um amigo. De repente, nós percebemos que a vida não é tão estável quanto nós imaginávamos. Nós somos pegos de surpresa, nós não controlamos o tempo, nós somos carregados por ele. O tempo passa, o tempo voa, e a gente não controla o tempo. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus nos confronta. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 11 a 18, Salomão ele olha para a vida debaixo do sol.
da perspectiva humana, com olhar humano. E ele faz uma observação surpreendente. E ele diz o seguinte: não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Nós não sabemos a nossa hora. O influenciador Henrique Maderite, que tinha um bordão, né? Sextou, bebê, não é assim? Sextou, papai. Morreu dia 6, numa sexta-feira. Parece uma ironia da vida, né? Na sexta-feira, aquele que tanto dizia sextou, papai, né? Morreu na sexta-feira. A morte, meus irmãos, vem para todos, sem tocar a campainha, sem dar aviso prévio. Aqui o pregador, ele desmonta uma crença muito comum. A ideia de que a vida funciona sempre segundo a lógica humana, segundo o controle humano. Esperaríamos que o mais rápido sempre vencesse, o mais forte sempre triunfasse, o mais inteligente prosperasse, o mais prudente nunca caísse. Mas não é assim que acontece. Pessoas cuidadosas adoecem, jovens fortes morrem cedo, profissionais capazes fracassam, e muitas vezes o ímpio prospera enquanto o justo sofre. Parece uma incoerência. O pregador, ele não está negando aqui a providência de Deus, o controle de Deus. Pelo contrário, ele está ensinando algo mais profundo ainda, que o problema não é Deus não controlar a vida, é o homem não controlá-la. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, mas nós não temos o controle de tudo em nossas mãos. Do ponto de vista humano, meus irmãos, a vida é imprevisível. Não sabemos quando a calamidade chega, quando a perda acontece, ou quando a nossa história terminará. Salomão, ele compara então a humanidade a peixes apanhados na rede e pássaros presos no laço, que são surpreendidos sem aviso. E aqui está o propósito do texto: não produzir medo, mas produzir sabedoria. Como é que nós vamos viver neste mundo quebrado, quando a vida é imprevisível? Se não sabemos quando será a nossa hora, precisamos aprender como viver até que ela chegue. A grande ideia do texto é que a vida é imprevisível, mas Deus não é. E por isso a verdadeira sabedoria é viver hoje preparado para encontrar-se com Deus. A nossa irmã Neuza, ela ligou para a sua irmã Neide e falou assim: Neide, eu tive um sonho na terça-feira, eu tive um sonho que Deus falou assim comigo: você está preparada? E ela diz: eu estou preparada, Senhor. Na sexta-feira ela morreu, uma morte cerebral. Resumindo, meus irmãos, já que nós não sabemos a nossa hora, nós devemos estar preparados para viver para Deus. Nesse texto, o pregador nos mostra 3 verdades fundamentais para viver no mundo onde ninguém sabe a sua hora. Em primeiro lugar, nós podemos ver que a vida, ela não obedece à lógica humana. Salomão, ele começa derrubando a nossa crença mais comum, que é a ideia de competência garante o sucesso. E ele apresenta aqui 5 exemplos. Por exemplo, o veloz nem sempre vence a corrida. Exemplo de corredores que ganharam a corrida, mas foram pegos no exame antidoping e perderam a medalha. Quantos chegaram em primeiro, mas perderam o pódio? O forte nem sempre vence a batalha. Um exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia. Davi, 1,70 m, ruivo, pequeno, diante de um homem de quase 3 metros de altura, Golias, e ele apenas com uma funda e 5 pedrinhas, e precisou apenas de uma pedra para acertar a fronte de Golias, e matá-lo, e jogá-lo na lona, e jogá-lo por terra, e destruí-lo. Alguém chegou a dizer que foi a primeira vez que o anjo montou numa pedra e acertou a fronte de Golias. Golias era mais forte, mas nem sempre o mais forte vence. O sábio nem sempre tem pão, o prudente nem sempre prospera, o inteligente nem sempre recebe conhecimento.
reconhecimento. Ou seja, meus irmãos, as habilidades humanas não são a garantia de sucesso na vida. Nós pensamos o seguinte: se eu fizer tudo certo, nada dará errado, mas nem sempre assim acontece. A experiência contradiz isso todos os dias. Pessoas cuidadosas adoecem. Bons profissionais perdem emprego. Jovens saudáveis morrem cedo. Maus prosperam, justos sofrem. E o pregador resume: tudo depende do tempo e do acaso. Isso significa aqui, meus irmãos, não significa falta de Deus. Não significa que Deus perdeu o controle do mundo e que o mundo está desgovernado. É óbvio que tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo depende do tempo. Há momentos em que o tempo faz o vento mudar de direção. E aí você está correndo favorável ao vento, o vento muda de direção e é um vento contrário. É um vento contrário. Ele sopra contrário. E a força do vento é muito maior do que a nossa força. E esse vento contrário pode se abater na nossa casa, na nossa vida. As tempestades acontecem. Tudo também depende do acaso. E o acaso aqui, meus irmãos, são as coisas que nós não podemos prever. São aquelas coisas que a gente não consegue enxergá-las no futuro. Ou seja, acontecimentos que estão fora do nosso controle. Um tufão, por exemplo. Como é que a gente vai controlar um tufão? Um vento poderoso rodando à nossa frente. Uma pandemia. Há poucos anos atrás aconteceu essa pandemia que abalou o mundo inteiro. Uma crise econômica. Uma fraude no Banco Master. Você depositou lá o dinheiro e você perdeu. Pessoas como aí num tribunal colocou 3 bilhões pensando que ia ganhar mais e hoje não tem certeza para onde foi o dinheiro. A liquidez do banco tem que ser liquidado porque tinha 4 milhões e ele deveria ter em caixa 4 milhões, deveria ter 4 bilhões. O mesmo tsunami que derruba a casa do ímpio também pode derrubar a casa do justo. Martinho Lutero, ele comentou o seguinte, que o homem, ele planeja a sua vida como se fosse o senhor do tempo, mas o tempo pertence somente a Deus. É Deus quem controla o tempo, e a nossa vida está nas palmas das mãos de Deus. Pois o homem não sabe a sua hora. E Salomão então compara a humanidade a peixe na rede e passo no laço. E o texto diz assim: como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Eles não percebem a armadilha, e até o momento que já é tarde demais, e eles são arrastados, presos. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Ninguém agenda no início de janeiro de 2026, ninguém agendou a tragédia no calendário. Olha, eu vou viajar de férias e vai ter um acidente com a carreta. Quem faz isso? Você quer ir e voltar bem. Todas as vezes que eu viajo, eu oro a Deus, falando: Senhor, guarda a minha saída, a minha entrada, desde agora e para sempre. O meu planejamento é ir e voltar. E essa verdade, meus irmãos, destrói o orgulho. A morte chega sem mandar aviso prévio. Você não está vivo hoje porque é forte, prudente, organizado. Você está vivo hoje porque Deus sustenta a sua respiração. Louvado seja Deus. Cada dia não é mérito, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Como disse o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua misericórdia.
É graça de Deus. Estamos vivos é porque Deus preserva a nossa existência e Deus nos sustenta nas palmas de suas mãos. Que mistério tão grande para nós. O mundo está girando, a gente não está tonto. O mundo está girando em torno do sol e a gente só observa quando chega dia e noite. E os anos que vão se passando, meses, e a gente vai observando a ação de Deus no mundo e sustentando as nossas vidas. A sabedoria, meus irmãos, vale mais do que a força. E Salomão é que ele conta uma história de uma pequena cidade, uma cidade que foi cercada por um grande rei, um exército era forte, e o exército dessa cidade não era suficiente, a derrota era certa, porém, um homem pobre, sábio, salvou a cidade. Ele não tinha poder, ele não tinha posição, ele não tinha riqueza, mas ele tinha uma coisa, ele tinha sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, é mais importante do que a força. E surpreendentemente, ninguém se lembrou mais daquele homem. Aqui está outra frustração. Até o bem feito pode ser esquecido. Lembra de José? Aquele homem que estava preso injustamente por causa do assédio de uma mulher, ele foi preso, ficou 2 anos numa cadeia, e ali ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, e ele diz: olha, você vai ser redimitido e você vai servir no palácio, mas quando você chegar ali no palácio, lembra-te de mim. Diz o texto que o copeiro-chefe se esqueceu dele. Ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, no entanto foi esquecido. Mordecai também não foi recompensado imediatamente. Ele salvou a vida do rei, mas só depois, mais tarde, é que o rei foi ler nos anais da história o feito de Mordecai. Muitos servos de Deus, meus irmãos, jamais foram reconhecidos. O mundo valoriza a visibilidade, mas Deus valoriza a fidelidade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele chega a dizer que a fama do homem dura pouco, mas o olhar de Deus dura para sempre. Deus contempla a sua fidelidade, Deus contempla o seu coração. Davi, ele venceu Golias não com força, mas ele venceu com a direção de Deus, com a força de Deus. Uma palavra certa pode salvar mais do que 1000 soldados. E este homem pobre e sábio, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Jesus, aquele que nasceu pobre, porque ele se fez pobre por amor de nós. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, aquele que não tinha uma casa própria, mas tinha uma casa alugada em Cafarnaum, aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão, aquele que fez o cego enxergar, aquele que fez o paralítico andar, aquele que salvou pecadores como Maria Madalena, libertando de 7 espíritos malignos, aquele que chamou 12 discípulos para o colégio apostólico, aquele que foi desprezado, que morreu rejeitado e ainda assim salvou o seu povo. A cruz que parecia derrota é a maior vitória da história. Por isso Paulo chega a dizer: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós podemos então ver que essa cidade cercada é o mundo. O mundo que foi invadido pelo pecado, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o libertador esquecido é Cristo, aquele que veio a este mundo, aquele que rasgou o céu e entrou na história da humanidade, aquele que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus tem que ser a pessoa mais importante na história da nossa vida. Ele é o nosso libertador.
Ele que entregou a sua vida por nós. Mas finalmente, meus irmãos, a verdadeira sabedoria é viver preparado. Salomão conclui dizendo o seguinte no verso 17 e 18. Está para aparecer na tela aí? Vamos ler esse versículo comigo? As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E aqui ele ensina duas coisas, meus irmãos. Palavras sábias são mais poderosas do que os gritos. E o pecado, ele destrói mais do que as guerras. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, nos separa do próximo, nos separa da natureza. O pecado destrói. A voz mais alta raramente é a mais sábia. Famílias se quebram por orgulho. Quantas famílias quebradas porque o pecado do orgulho entrou no coração da família. Então não há perdão, não há reconciliação, não há compreensão, não há amor, não há afeto. E a dureza se estabelece no seio de muitas famílias. Igrejas se dividem por vaidade. Líderes que se brigam uns com os outros e não entendem que Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja que nos comprou com seu sangue. E aqui a palavra dele nos diz, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Vidas se arruinam por causa do pecado tolerado. E as pessoas então começam a tolerar o pecado e não entendem que o pecado pode nos levar mais longe do que a gente quer ir, pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar e pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. Quantas pessoas então estão fazendo concessão com o pecado? Às vezes assistindo filmes pornográficos, às vezes acessando sites pornográficos, às vezes flertando com o pecado, às vezes traindo as esposas com o adultério. Pessoas que às vezes deixam a igreja para buscar coisas mortas no carnaval que se aproxima, uma festa pagã, uma festa diabólica, uma festa carnal, uma festa que não agrada o coração de Deus. Vidas que se arruinam por causa de um pecado tolerado. Imagine comigo, meus irmãos. Um navio não afunda pelo oceano ao redor, mas pela água que entra nele. O navio, quando está sobre as ondas do mar, ele está rompendo, mas quando a água entra é o problema. O problema do homem não é o mundo fora, é o pecado dentro. É quando a gente deixa que o mundo, a influência do mundo, os conceitos do mundo, a Babilônia e todas as ideologias entram dentro do nosso coração. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do nosso coração. Nós estamos vivendo um mundo caído, mas nós não podemos ser dominados por este mundo caído, pelos pecados deste mundo. E é por isso que o problema do homem não é o mundo fora, mas é o mundo dentro. Quando o mundo entra dentro da igreja, entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa vida. A maior sabedoria não é prever o futuro, o que vai acontecer no futuro, é resolver o problema do pecado. Isso acontece em Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus Cristo se tornou para nós a sabedoria de Deus. Ser sábio, portanto, não é ser inteligente, mas é ser reconciliado com Deus, é ser perdoado por Deus de todos os seus pecados, é ser comprado pelo sangue de Jesus, é se render diante de Jesus e caminhar com Ele até o fim da sua vida aqui deste mundo. E então naquele dia Ele vai dizer, entra servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, louvado seja Deus. É aqui que Paulo chega a dizer o seguinte, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, e eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O cristão, meus irmãos, não tem medo da morte, não tem medo do futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Cristo. Concluindo, meus irmãos, o pregador não quer nos deixar ansiosos, ele quer nos deixar em alerta, acordados, despertados, avivados. E você não sabe quando será a sua última conversa em família, o seu último passeio, o seu último e-mail, o seu último culto, a sua última oração, o seu último dia.
Você não sabe, mas Deus sabe. E justamente porque não sabemos a nossa hora, nós devemos viver prontos para Ele. Eu quero andar com o Senhor. A maior loucura da vida, meus irmãos, é adiar a nossa decisão por Cristo para o futuro. O maior erro espiritual é pensar que depois eu tomo uma decisão, depois eu acerto a minha vida com Deus, depois eu entrego a minha vida para Cristo. Porque o tempo é incerto, a morte é certa e o evangelho é urgente, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você entrou aqui sem essa certeza de andar com Jesus, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo, é dia de você reconciliar com Deus, é dia de você pedir perdão a Deus, é dia de você se arrepender dos seus pecados, é dia de você se entregar de corpo e alma a Cristo e viver para sempre ao lado dele. 3 aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos? Viva reconciliado com Deus hoje. Não deixe o pecado dominar a sua vida, não. Quebre tudo aquilo que se tornou um ídolo na sua vida e quebre tudo aquilo que está maculando a sua comunhão com Deus. Arrependa-se e confie em Cristo agora. O dia da salvação não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade. Por isso nós devemos viver em comunhão com Ele. Essa é a melhor maneira de viver a vida, vivendo com Jesus. Viva dependente, não autossuficiente. Ore mais, agradeça mais. Planeje o futuro, mas não confiante em si mesmo, mas confiando na providência de Deus. Cada dia deve começar com essas palavras: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Porque você é dependente de Deus, você ama Deus, você é submissa a Deus, você entregou a sua vida ao Senhor. Então dependa de Deus. Não seja autossuficiente. E finalmente, como viveremos, viva com prioridades eternas. A vida aqui é transitória, mas pense naquilo que é eterno. Tudo que a gente está tocando aqui é passageiro, tudo. Aquilo que nós contemplamos é passageiro, mas as coisas que não se veem são eternas. Então invista no que permanece, invista na sua comunhão com Deus, cresça. Não seja um crente analfabeto de Bíblia, cresça no conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Viva bem em família. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, viva bem com a igreja. Não existe crente desigrejado, crente sem comunhão com a igreja. Quem comprou a igreja foi Jesus. Quem edificou a igreja foi Cristo. E Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sirva no serviço cristão, faça a obra de Deus, faça como salmista. Servir o Senhor com alegria, sirva a Deus com seus dons. Não existe crente sem pelo menos um dom espiritual. Sirva em algum ministério da igreja, sirva a Cristo. Porque quando a sua hora chegar, a carreira, o dinheiro e reputação não irão com você, mas Cristo irá. É Cristo que te salvou. Portanto, você não sabe a sua hora, eu não sei, nós não sabemos. Mas você pode conhecer o seu Salvador. E quem conhece Cristo pode não saber quando partirá, mas sabe exatamente para onde irá. Louvado seja Deus. Nós sabemos para onde nós vamos. É o que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Jesus dizia: vós sabeis para onde eu vou. E Tomé chegou e disse: Senhor, para onde vais? Como saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, nós temos algo muito melhor do que tudo nesta vida. Nós temos algo que o Senhor Jesus foi preparar para nós, a Nova Jerusalém, onde não existe mais lágrimas, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
aonde não existe mais cemitério, porque a morte já não existirá, onde não existe mais doenças, porque não vai existir nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Ande com Jesus, vive com Jesus, priorize as coisas eternas, viva com prioridades eternas, caminhe com Jesus, e na nossa peregrinação neste mundo, que possamos servi-lo de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém?